Olá, olá e sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pedro Goltara e eu sou catequista. No meu encontro passado, eu expliquei um pouco sobre o tempo do advento para as crianças, né? Então eu falei que a primeira vela lembra o perdão concedido a Adão e Eva. Mas o que é a segunda vela? A segunda vela, do tempo do advento, simboliza a fé de Abraão e dos outros patriarcas. Eu ainda vou explicar neste canal ainda sobre o que é o advento, o tempo do advento. Então, assim, hoje me chamou a atenção sobre a segunda vela ser sobre Abraão e os outros patriarcas. E assim eu perguntei se as crianças sabiam sobre isso, elas disseram que não, e por isso eu expliquei para elas hoje. Hoje teve um encontro delas, né, mais cedo. E aí, Abraão e outros patriarcas. Quem é patriarcas? Patriarcas são os chefes de famílias. Abraão, ele não ia sozinho para onde ele ia, né? Deus pediu para que ele fosse para uma cidade proclamar a palavra de Deus. E aí, então, ele não ia sozinho, ele ia com alguém. O Senhor pediu para Abraão ir para Canaã, quando ele tinha 75 anos. E Abraão foi com sua esposa, eles passaram pelo Egito, e também lá tinha uma fome muito grande, né? Mas Abraão, ele voltou para Canaã, por quê? Porque ele acabou contando uma mentira para o faraó, né? Ele disse para o faraó que a esposa dele, Sara, na verdade era a irmã dele. Isso para que ninguém ficasse com ciúme, né? Sara era uma mulher muito formosa. E aí, para ninguém ficar com ciúme de nada, não acontecer nenhum problema, né? Ele resolveu contar essa mentira pro faraó. Falou que era a irmã dele. Só que uma hora quiseram que essa menina fosse casar, né? Que acharam que ela era irmã de Abraão. E aí, então, né? Foi aí que descobriram que Abraão tinha contado uma mentira pro faraó. E aí o faraó, né? Ele acabou expulsando Abraão do Egito. Convidou ele a sair, né? Bom, isso é uma das histórias que eu contei para as crianças, ainda tem mais, né? E aí aconteceu muitos acontecimentos. Por exemplo, Abraão ter que se separar do seu sobrinho, pelos fatos de seus bens serem muito grandes. Isso aí é falado em Gênesis 13. Eu até recomendo, pessoal, que vocês, após verem esse vídeo, que vocês leem a Bíblia. Por quê? O que eu falei para as crianças hoje na catequese, o que eu estou falando aqui para vocês, é um resumo realmente bem pequeno de tudo que eu falei para as crianças. É um resumo muito pequeno, porque o tempo do encontro é curto, né? Então não dá para falar sobre todo o livro de Gênesis e toda a história de Abraão. Por isso, eu falei até para as crianças, é muito importante a leitura da Bíblia. A parte de Abraão está em Gênesis. Então, a partir de Gênesis 13, você vê que Abraão esteve já numa guerra, né? Na guerra dos reis elamitas. E todos esses fatos aconteceram em muitos anos. Então, por exemplo, ele ia para uma outra terra, entendeu? Para lá, para o Egito. E aí, essa ida, hoje em dia, parece fácil. Porque hoje em dia a gente vai de avião, a gente vai de carro, de um estado para o outro, né? Para um país a gente usa avião. Mas naquela época não tinha nada disso, nada mesmo. Então, todas essas viagens, todas essas viagens demoravam vários anos para se chegar até lá. E aí, o que o Abraão queria? Ele queria um herdeiro. E todo esse tempo, toda essa viagem que ele fazia, ele ia de um lado, ele ia para o outro, proclamando a mensagem de Deus. Ele fazia o que Deus pedia, sempre fazia o que Deus pedia. Mas teve uma hora que ele se lamentou com Deus. Poxa, Deus, eu ainda não tenho um herdeiro. Ele disse, Senhor Deus, que me darás tu? Eu continuo sem filhos. O herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. A mim não me destes filhos. E eis que meu escravo será meu herdeiro. Então, assim, é muito importante ver essa indagação, essa pergunta de Abraão. Por quê? Porque às vezes a nossa vida, ela nos fica em dúvida. Poxa, por que isso está acontecendo comigo? O que a gente precisa fazer? A gente precisa pedir a Deus. Eu falei para as crianças, a gente precisa orar. Precisamos pedir a Deus para entender por que isso está acontecendo. Por exemplo, esses dias
eu vi as notícias das enchentes, né? E uma pessoa entrevistada falou bem assim: eu perdi minha casa, eu perdi tudo, mas fazer o quê? Deus quer assim? Isso é uma forma errada de pensar. Deus não quer enchente, Deus não quer morte, nada disso. A gente só precisa, se você acabou com a casa com enchentes, a gente só precisa entender, pedir para Deus: Deus, por favor, me ajude a superar isso, me ajude a superar esse problema. Ou então, se você tem alguma dúvida sobre o que está acontecendo com você, peça a Deus: Deus, por favor, me ajude a entender por que isso aconteceu comigo, por que isso está acontecendo. Às vezes, os acontecimentos da gente dá um amadurecimento na gente, um amadurecimento, uma maturidade, que é a única coisa que a gente vai levar nessa vida. Bens a gente não leva, sabe? E aí, Abraão pediu a Deus, e o Senhor respondeu: este não será seu herdeiro. Ele está falando de Eliezer de Damasco, que era o escravo dele, né, o empregado. Mas terá por herdeiro aquele que nascer de ti. Depois conduziu-o fora e disse-lhe: olha para o céu e conta, se podes, as estrelas. Deus acrescentou: assim será a sua descendência. Bom, aí foi o que eu expliquei para vocês. Esse fato é muito importante, porque mostra que Abraão se lamentou com o Senhor, mas não reclamou. Às vezes é assim que a gente conversa com Deus. A fé, pessoal, ela não é aceitar as coisas que acontecem com a gente e pronto, tá bom, Deus, ele cuida de mim, vou aceitar tudo que acontece, vou aceitar, tá bom. Não, a gente não é bobo, não somos bobos, a gente tem consciência do que está acontecendo. A gente precisa pedir a Deus, a gente não pode simplesmente aceitar, porque se você simplesmente aceita igual um bobo, você tem que entender, a gente precisa entender. Como que a gente entende? Pedindo a Deus: Deus, por favor, me ajude a entender, reze um texto, tenha fé, eu tenho certeza que através de alguma forma Deus vai explicar a você por que aquilo está acontecendo. E é citado muitas vezes no livro de Gênesis que Deus diz a Abraão que irá protegê-lo. E foi realmente o que aconteceu, pois Abraão tinha fé no Senhor e escutava suas ordens. Em Gênesis 21, a Bíblia conta como que foi o nascimento de Isaque, filho de Abraão e de Sara. O Senhor cumpriu o que prometeu. Isaque, que é filho de Abraão, seria herdeiro dos dois. Abraão também foi colocado à prova por Deus quando foi pedido para oferecer Isaque em sacrifício, mas um anjo lhe disse que não era necessário. Então, pessoal, eu gostaria de ler uma história para vocês. Eu até tenho aqui, né, eu li para as crianças essa parte da Bíblia. Eu tenho aqui a Bíblia para as crianças, ó. Ela é muito boa. Ganhei quando era um pouco mais jovem, né, e hoje eu passo essa palavra de Deus para as crianças, ó. O pequeno Isaque crescia rapidamente. Seu pai e sua mãe o amavam muito. Um dia Deus falou a Abraão: pegue seu filho, Isaque, a quem você tanto ama, e ofereça-o como sacrifício a mim na distante montanha de Moriá. Abraão não conseguia entender por que Deus lhe pedira para fazer isso. Ele amava Isaque de todo o seu coração e ficaria feliz em dar a própria vida para salvá-lo. Mas tinha aprendido que é sempre melhor obedecer a Deus. Ele acreditava que, de algum modo, Deus ainda cumpriria sua promessa em relação a Isaque. Abraão não podia suportar a ideia de contar a Sara o que tinha de fazer. Sem dizer nada a ninguém, acordou Isaque bem cedo. Na manhã seguinte, ambos partiram para a terra de Moriá, com 2 empregados e um jumento para carregar a bagagem. No terceiro dia de viagem, Abraão viu a montanha que Deus tinha escolhido. Então ele e Isaque começaram a subir a encosta. Isaque carregava um feixe de lenha, Abraão levava a faca e o fogo em um braseiro. Nós temos fogo e lenha, mas onde está o animal para o sacrifício a Deus? Perguntou Isaque. Abraão sentiu como se o coração fosse partir, mas respondeu tranquilamente: Deus vai arranjar um, meu filho. No topo da montanha, Abraão começou a empilhar pedras soltas para construir um altar sobre o qual colocou a lenha. Isaque deve ter adivinhado a terrível verdade. Seu pai gentilmente o pôs sobre o altar e amarrou suas mãos e seus pés. Depois pegou sua faca reluzente e levantou-a no ar para cravá-la em Isaque, como está aqui nessa ilustração. Naquele exato momento, Deus falou: pare, Abraão, disse ele, não machuque o menino. Agora sei que você confia em mim e me ama. Aconteça o que acontecer.
Abraão deixou cair o braço ao longo do corpo. Por um momento, ele mal pôde acreditar que fosse verdade. Isaac estava salvo. Uma grande onda de felicidade e gratidão tomou conta dele. Tremendo, Abraão desamarrou Isaac. Então olhou para cima e viu um carneiro preso pelos chifres, encaracolado em uma moita. Ele o matou com faca e, agradecido, queimou-o no altar como sacrifício a Deus. Deus tinha arranjado um animal de sacrifício para tomar o lugar de Isaac. Ele não queria sacrifício humano, como que o povo de Canaã oferecia a seus deuses. Então é muito importante, assim termina a história, tá, gente? Então é muito bonita a história de Abraão, né? É muito importante essa história, muito bonita, porque Abraão, ele queria o quê? Ele era tão fiel a Deus que ele até era capaz de sacrificar a vida do próprio filho para poder fazer os planos de Deus, porque ele tem fé que Deus é perfeito. Somente Deus é perfeito, Deus faz os planos de nossa vida com perfeição. E é por isso que Abraão teve fé em Deus e fez isso. Mas vejam só, o anjo do Senhor chegou e falou que não precisava. Ele não precisava sacrificar a vida do filho dele. Depois ele achou um carneiro e aí matou o carneiro, né? Abraão cumpriu perfeitamente a sua missão. E de fato caminhou na fé, na presença do Senhor, na integridade de vida e no serviço de Deus. Imitemos a sua conduta também. É claro que a gente também tem muitas outras histórias. Teve outro filho dele, teve outro filho chamado Ismael, mas aí eu vou deixar para que essa história, para que você possa ler na Bíblia, né? Vai ter a história, vai ter lá no livro de Gênesis toda a história de Abraão. É muito importante que você leia para ter um maior conhecimento dessa história. Eu quero agradecer a você que assistiu até agora. Escreva nos comentários sua dúvida, o que você acha, o que você quer adicionar a mais. E se inscreva no canal, deixe o seu curtir se você gostou do vídeo. Fiquem saudáveis, fiquem com saúde e até mais. Tchau, tchau!